Com certeza são 17 horas e 58 minutinhos, 17h58, você me conquistou, lindo louvor, linda canção, com certeza para nos preparar espiritualmente para o programa Falando de Jesus, com certeza nesta quarta-feira, 14 de janeiro do ano de 2015, mais uma vez queremos agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos conquistou exatamente através da sua morte na cruz. Como? Mas com certeza sim, porque Jesus morreu na cruz por mim, por você, por todos nós. É uma forma de demonstrar o seu amor por nós e nós com certeza só temos que fazer a mesma coisa. Agora são 17 horas e 59 minutos, estamos na risca, mas na ponta da agulha, exatamente da oração do Pai Nosso. Tivemos alguns contratempos hoje para nós entrarmos, mas vamos aproveitar este 1 minuto para saudar a você de lá de Balneário, a você Maria Nilbe, a você de Vista do Mestre, lá no Bloco 100 Planalto Serrano, a todos que estão em todas as avenidas do município da Serra, a todos que estão nas praças municipais, nas academias populares, a você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, ok? A você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto de ônibus, indo para o trabalho, indo para as compras, indo passear, aonde você for, vá e volta com Deus, com certeza, ok? Quero saudar todos vocês que estão nos ouvindo, você que está também pelo site da rádio www.radiopopular.net.br, né? De vez em quando o nosso microfone aqui, ele dá um sinal, né? Ô, boa tarde, Sebastião. Boa tarde. Tudo bem, Sebastião? Tudo bem. Satisfação em estar vendo você mais uma vez também aqui, Sebastião. Isso é sinal de que Deus, graças a Deus, está nos permitindo que nós vamos para lá, mas nós voltamos e estamos aqui novamente, né, Sebastião? Ok? Bom, queremos dizer a você que daqui a pouquinho está chegando no estúdio da Rádio Popular, o Mensageiro. Hoje não vai ser, era para ser o Mensageiro, né? Mas de um contratempo especial, muito especial, ok? Então nós vamos estar com a mensageira, uma missionária. Ela acabou de chegar exatamente de viagem do Paraguai. Ela é missionária no país, lá no Paraguai. E o pastor Jurandir, este que estava exatamente agendado para fazer a mensagem, né, para falar de Jesus nesta quarta-feira, ele conversou comigo alguns instantes por telefone e perguntou se poderia trazer exatamente a missionária Joalma, o nome da missionária. Se eu não me engano é este nome mesmo, tá? Missionária Joalma, ela está aqui no Brasil e exatamente ele perguntou se ele poderia trazê-la. Falei, olha, para falar de Jesus, pode vir do Paraguai, pode vir da Argentina, pode vir dos Estados Unidos, pode vir de qualquer lugar do mundo. O que mais nos importa é neste momento, né, Sebastião? É ter alguém aqui para falar de Jesus, trazer aquela palavra abençoada, aquela palavra de edificação, palavra de salvação, palavra de amor, palavra abençoada, ok? Então nós temos muito tempo, já são 18 horas e 2 minutos. Eu acredito que eles devem estar chegando, né? Porque ele estava lá exatamente recepcionando a missionária. Então, mas mesmo se não chegar, eu só quero avisar você, ouvinte da Rádio Popular, de qualquer lugar que esteja nos ouvindo, nos vendo também, pelo sistema de Web TV. Se entrar a vinheta e a missionária ou o pastor não chegar aqui, não se preocupe, porque nós vamos estar só aguardando o tempo deles, do local que eles estão saíram de lá, né? E estão chegando no estúdio da Rádio Popular. Algum problema, diretor? Paraguai vai gente boa, né? Com certeza, sei, como você diz, né? Não levando para o lado comercial, mas quando o pessoal fala do Paraguai, mas no Paraguai se fala de Jesus e se fala muito bem, tá certo? São 18 horas e 2 minutinhos, então vamos lá na oração do Pai Nosso, a oração da família e a vinheta do programa Falando de Jesus, ok? Seis e 3. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu.
Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. A Rádio Popular tem o prazer de convidar você, morador e ouvintes de Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras e Chico City, e aos internautas para participar conosco do programa Falando de Jesus, todos os dias, de segunda a sábado, das 18 horas. Participe no telefone 3341-4079 ou pelo site www.radiopopular.net.br. Peça o seu louvor, a sua oração. O programa é de Deus, a direção é de Jesus. Realização Igrejas Evangélicas. Apoio total da Rádio Popular. Não perca, vai ser uma bênção. Fogo se acende. Ok, agora são 18 horas e 10 minutinhos, muito boa tarde. Não é costume, assim que entrar a vinheta, nós voltarmos a falar no programa Falando de Jesus, porque essa abertura, essa chamada já é especialmente para o mensageiro, ok, que é carregado de falar a palavra de Deus. Mas já chegou no estúdio da Rádio Popular, junto com o pastor Jurandir, da Igreja Assembleia de Deus, Missão Bahia, a missionária Joalma, é isso mesmo? Joalma, tá certo? Ela é do Brasil, ela é da igreja, ela também é da mesma igreja, né, pastor? Lá da Bahia, Missão Bahia, só que ela está fazendo missão no Paraguai, é isso? Só para os nossos ouvintes e também as pessoas que nos acompanham no programa Falando de Jesus, eles têm exatamente essa sintonia. Então nós já vamos assentar a missionária para não perder mais tempo, porque é Deus em primeiro lugar. Nessa tarde, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a todos que nos ouvem, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças ao nosso Deus por estarmos aqui nessa tarde, ouvindo os louvores, ministrando a palavra do Senhor. E eu só louvo a Deus por essa oportunidade, através do pastor Jurandir, o nosso irmão aqui dessa rádio, porque o Senhor abriu-nos essa porta para transmitir esta palavra, a palavra poderosa que liberta, que transforma. É como já nos antecederam, estamos ali no Paraguai fazendo a obra do Senhor. Passamos ali cerca de 10 dias, ministrando a palavra do Senhor, evangelizando, levando a palavra que salva, que liberta a muitos naquele lugar, país bastante necessitado de Deus, onde muitos ali ouviram a palavra do Senhor, né, à tarde, evangelismo, casa por casa, à noite, culto, com muitos ouvintes da palavra do Senhor. E nós nos alegramos porque deixamos ali almas convertidas, salvas, para a glória do nome do Senhor Jesus. E nessa tarde foi nos convidado a trazer uma palavra da parte de Deus. E esta palavra, o Espírito Santo nos trouxe aqui em João capítulo 14, aleluia, alguns versículos que com certeza Deus falará ao nosso coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. E eu sei que esta palavra nessa tarde não voltará vazia, porque o Senhor ele é fiel e poderoso para falar a cada coração. A você que está do outro lado aí, certamente Deus ele tem uma palavra a falar contigo.
Se você tiver alcance da sua Bíblia, queremos que você abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Alguns versículos que diz a palavra do Senhor. Primeiro, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-la não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O versículo 6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido ouvinte da palavra do Senhor nessa tarde, nós estamos aqui neste objetivo de transmitirmos a palavra do Senhor. A Bíblia diz em um dos evangélicos, no Evangelho de João, que Jesus, ele direcionando aos seus discípulos, trazendo uma palavra de conforto e também trazendo uma palavra de esperança. O Senhor, dirigindo-se a ele, disse, olha meus filhos, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar, nós entendemos que é uma palavra de perturbação. Hoje, no mundo em qual nós vivemos, nós temos muitas pessoas sem saber se vai ou saber que se fica, sem saber se entra, sem saber que fica fora. Muitas pessoas estão com os seus corações turbados. Muitas pessoas, devido a tantos problemas, situações difíceis, acabam descrendo até mesmo no próprio Deus. Quando ele começa a passar por uma situação difícil, começa a passar por alguma provação, ele começa a dizer, Deus já não está me ouvindo mais, Deus já não está me vendo mais, por que que eu sou esquecido de Deus? Por que que eu sou esquecida de Deus? Para mim não tem mais saída, para mim não tem mais jeito. E o Senhor ali, ele falando aos seus discípulos, ele traz também-nos esta palavra, dizendo, não se turbe o vosso coração. A palavra turbar, tribulação, angústia, sofrimento, ele quer nos dizer que quando todas as adversidades da vida vinham ao nosso encontro, o que devemos fazer é não turbar o nosso coração. Outras palavras podemos dizer, não desacreditar naquilo que Deus, ele pode fazer por cada um de nós. É não te tornar uma pessoa descrente diante das tribulações que o mundo vem nos fazer passar. E ele diz mais, crê no Senhor Jesus, crê em Deus, crê também em mim. A palavra crer é uma palavra muito importante para cada um de nós. Crer, mas crer no quê? Acreditar no quê? Se eu estou passando por tantas provações, se eu estou passando por tantas lutas, por que acreditar? Por que crer? Mas o Senhor diz, crê em Deus. Crê também em mim. Jesus estava ali fazendo com que os discípulos tivessem confiança, acreditasse que ele podia fazer coisas além do que o homem pode fazer. Ele disse, olha, uma palavra de esperança para o nosso coração, para o coração do discípulo naquela época, há mais de 2000 anos atrás. Ele disse, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou se nós formos pararmos para observar, existem pessoas que lutam por uma moradia aqui neste mundo. Para um ser humano ter uma casa, construir uma habitação, ele passa por várias provações, ele passa por momentos difíceis, porque ele quer, mas é muito difícil. E ele disse, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Muitas das vezes as pessoas querem acreditar que estando bem aqui, já pode estar bem nos céus. Mas o Senhor nos prometeu vida abundante aqui nesta vida. E uma vida muito melhor ainda ali nas mansões celestiais. Ainda que você não tenha casa própria aqui neste mundo. Quem sabe você vive de aluguel, você vive até mesmo de um quartinho emprestado no fundo, você é uma pessoa que depende de outros para viver, e você vive uma vida, quem sabe, triste e angustiante, mas nesta tarde, pela palavra e pelo Espírito, nós entendemos que no céu há muitas moradas, e o Senhor ainda fez questão de enfatizar, dizendo, se não fosse assim, eu vou não teria dito, eu vou preparar lugar. Nós bem sabemos que Jesus, ele veio a este mundo, e quando ele veio, ele fez questão de ensinar, de mostrar o reino dos céus. Ele trabalhou dia e noite para fazer com que o reino de Deus fosse fortalecido aqui na terra. E se nós formos parar para imaginar, a Bíblia diz que Jesus veio como homem, nasceu
nasceu, cresceu e aos 33 anos, a Bíblia diz que ele morreu. Mas ele não morreu e ficou como muitos ficam, em uma cova, em uma tumba. Não, a Bíblia diz que ele morreu, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que quando foram procurar Jesus ali no túmulo, já não havia mais o corpo do mestre. O corpo do mestre já havia sido retirado. Jesus já havia sido ressuscitado. E é por isso que nós entendemos, ele veio preparar o reino de Deus na terra, como missionária Joalma. Ele veio, trouxe a mensagem de paz, trouxe a mensagem de salvação. E quando ele partiu, ele disse, eu vou e vou preparar-vos lugar. É por isso que a igreja de Deus na terra, ela tem essa esperança, ela tem essa certeza, porque o Senhor Jesus, ele foi preparar lugar para mim e para você. Não importa onde você mora aqui no mundo, se em uma mansão, se em uma casa de aluguel, se em uma casa emprestada, não importa. O que importa é que se você crê, como diz no primeiro versículo, crê no Senhor Jesus, não turbar o seu coração, no céu você vai ter morada, morada garantida pelo Senhor, porque ele foi preparar. Eu vou preparar lugar e voltarei para receber a vós mesmo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa nos mostra uma palavra de esperança. Por que esperança? Porque todo ser humano, ele necessita de uma palavra de esperança. No mundo como nós vivemos, mundo de tribulação, como já falei hoje, nesse instante, mundo de tribulação, de angústia, é bom quando nós ouvimos uma palavra de esperança. E o Senhor nos traz uma esperança nessa tarde, que ele disse que iria, mas ele voltaria. E para que missionária? Para nos levar. Todos quantos se separar, todos quantos aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que ele tem o direito garantido nas mansões celestiais. Ele é uma pessoa que tem um lugar nos céus. A Bíblia diz que os céus é lugar de paz, é lugar de alegria, é lugar de descanso, é lugar de vida eterna. Meu amigo, minha amiga, nessa tarde, se você quer ter um lugar de vida eterna, se você quer ter um lugar de gozo, de paz, de alegria, uma coisa eu tenho que lhe dizer, é necessário que você se prepare, é necessário que você se disponha, louvado seja o nome do Senhor, a estar preparado também como o Senhor, ele esteve preparado, como ele veio preparar. A Bíblia diz que ele foi preparar lugar, é no versículo 2. Outra coisa que ele nos garantiu foi nos levar até lá. Sabia que às vezes evangelizando, como fui evangelizar ali no Paraguai, algumas pessoas ficavam turbadas ali, fala 2, 3 línguas, o português, né, o espanhol, o tucupi, e nós observamos ali que as pessoas meio turbadas, quando nós começávamos a evangelizar, elas ficavam assim sem entender. Por quê? Por que os crentes estão saindo a evangelizar? Por que os crentes têm essa preocupação? Para em uma praça, começa a pregar, começa a falar sobre este Jesus. Meu amigo, minha amiga, nessa tarde, meu querido irmão, a Bíblia diz que Jesus foi aquele que veio para nos garantir morada nos céus. E uma palavra de esperança ele nos deu. Olha, filhinhos, filhinhas, eu vou, mas eu vou preparar para que um dia vocês estejam também comigo nas mansões celestiais. Uma coisa ele diz no versículo 14, ainda do capítulo 14, ele disse, olha, eu ouço as vossas orações. A Bíblia diz que quando um justo clama, o Senhor, ele responde. E no versículo 14 diz a palavra do Senhor, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe de uma coisa? Você que está aí a nos ouvir nesta tarde, o que tem atormentado a tua vida? O que é que tem atormentado a sua família? A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor ouve as nossas orações. Sabe o que é oração? É você falar com Deus. É você abrir o seu coração para Deus. Porque muitas das vezes, nós quando estamos passando por situação difícil, com o nosso coração turbado, nós queremos contar com uma amiga,
Nós queremos contar com um irmão, nós queremos nos desabafar, abrir o nosso peito com alguém, mas de uma coisa é necessário, é preciso abrir o nosso coração tão somente para Deus, abrir a nossa alma para o Senhor, contar para Ele, como diz no versículo 14, e se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você está passando por situação difícil? Clama ao Senhor nessa tarde. Sabe por quê? Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Se você tem uma necessidade nessa tarde, se você precisa de algo da parte de Deus nessa tarde, não vá ao vizinho do lado, não vá ao irmão, uma amiga, não. Abra o seu coração para Deus, porque Deus, aleluia, Ele tem solução para os seus problemas. A Bíblia diz que Ele ouve, e se Ele ouve, Ele tem solução para te dar. Uma coisa também o Senhor nos deixou nesta palavra, em João capítulo 14, nunca nos deixar sozinhos. É triste o ser humano viver na solidão. É triste o ser humano viver sem companhia, sem pessoas ao lado. Mas o Senhor, a Bíblia diz que ainda se uma mãe esquecesse do filho que tanto ama, contudo o Senhor jamais esquece dos seus. E no versículo 18 do mesmo capítulo, nós observamos aqui uma palavra. O Senhor falando ao coração do seu povo, aleluia, ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Se Ele vive, você também tem vida em abundância. Ah, missionário, estou passando por provações. Eu estou até passando por escassez. Eu estou passando por fome, falta de saúde. Mas eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. O mundo é deste jeito, mas o Senhor preparou um lugar para você, minha querida. O Senhor preparou um lugar para você, meu querido. E Ele ainda diz, mas eu não vos deixarei só. O Senhor nos deixou também esta promessa. Sabe qual outra promessa o Senhor nos deixou? Uma promessa de vida eterna. Sabe o que é vida eterna? É uma vida abundante com o Senhor. Existem dois tipos de vida eterna. Aquela que é com Cristo e aquela que não é com Cristo. O que nós observamos com isso? Ainda no versículo 19 do mesmo capítulo, nós observamos Jesus dizendo, olha, eu não vou deixar vocês só. E ele ainda diz mais ainda no versículo 21 do mesmo versículo, assegurando-nos o seu grande amor. Ele disse, olha, aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é ouvir, é ler, é tentar compreender, é passar a palavra de Deus aos nossos corações. Ele promete nos levar para os céus, Ele promete nos ouvir as suas orações, Ele nos promete não deixar-nos sozinhos, Ele nos promete a vida eterna e Ele nos promete o seu amor. Há pessoas que dizem, eu não acredito mais no amor, mas eu quero te dizer uma coisa, o amor de Deus, que é derramado nos nossos corações, Ele está permeando agora todo o seu corpo, Ele está entrando no seu lar, no seu comércio, na sua casa, aonde você está ouvindo no alcance desta voz, o amor de Deus está invadindo o seu coração, sabe por quê? A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus, e se você está ouvindo a palavra de Deus, você é amado por Deus, e você é uma pessoa especial para Deus, e nesta tarde, nós queremos concluir esta palavra dizendo, Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que veio ao mundo para trazer esperança, Ele te traz essa palavra de esperança, filhinhos, não vos deixarei órfãos, filhinhos, eu vou preparar lugar e vou voltar. Que o Espírito Santo do Senhor nesta tarde possa falar ricamente, muito mais ao seu coração. Você que está passando por uma situação difícil, um problema, uma enfermidade, eu quero te dizer da parte de Deus, o meu Deus, segundo a sua riqueza, vai ao seu encontro nessa tarde com bênçãos especiais. Está passando por enfermidade? Está passando por provações? Não turbe o vosso coração. Não dê lugar
ao inimigo. Não empreste o seu ouvido para o diabo, vosso adversário. Porque o inimigo tem levado muitos à tumba fria, trazendo um desespero tão grande para que eles não possam mais crer no Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, nessa tarde, Ele te diz: crê em mim, crê também no meu Pai, que eu vou e eu vou voltar para te levar. Você quer ter essa esperança? Você quer nessa tarde abrir o seu coração para receber essa palavra de esperança? Fale comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu estou aqui e preciso da tua ajuda. Senhor Jesus, eu estou aqui, necessito do teu poder, necessito da tua proteção. Quem sabe você está aí, se sentindo um derrotado, um fracassado, que não há mais esperança para você. Mas Jesus, através dessa palavra, ele te traz essa palavra de esperança. Porque ele disse no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ser abençoado? Abre o coração para Ele. Converse com Ele, fale com Ele, porque Ele está a todo instante de braços abertos para lhe ouvir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E se houver alguma enfermidade, coloca a mão no seu coração aí e toma posse desta palavra agora. Que toda enfermidade seja expulsa no poder e na autoridade do nome de Jesus, porque o Senhor já levou sobre si todas as enfermidades. E nessa tarde toma posse dessa palavra. Missionário, eu estou desempregado. Eu profetizo nessa tarde portas abertas para a sua vida. Eu profetizo portas abertas para o seu comércio. Você que já está a ponto de desistir, a ponto de falir, Jesus te diz: eu tenho uma porta aberta para a tua vida, para o teu coração. Você que se encontra neste momento se sentindo só, Jesus, Ele está contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer prosperar a sua vida e o seu caminho na presença dEle. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Vá adorar e cultuar o nome do Senhor, porque Deus tem uma bênção especial para o seu coração. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus e continue na presença do Senhor, servindo a Deus com alegria, em espírito e em verdade. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos agora orar. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos aos céus agora. Que nós vamos fazer uma oração por você. Você que está chorando nesse momento aí. Você que está desesperado. Creia que o Senhor vai visitar o seu lar nessa tarde. E vai trazer a bênção ao seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Na tua presença, Senhor, nos encontramos aqui nessa tarde. E pedimos ao Senhor, amigo Espírito Santo, o Senhor que contempla o homem por dentro e por fora, o Senhor que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Senhor, visita agora esta pessoa que está do outro lado, Senhor. Papai querido, eu não estou vendo esta pessoa, mas o Senhor está contemplando aí agora. Esta mãe de família, este pai de família que está desesperado, angustiado. Esta mãe que está chorando pela sua filha, pelo seu filho. Esta mãe que está enfrentando dificuldades no relacionamento. O seu casamento está para ser destruído. Está para ir a pique, Senhor. Eu não estou vendo esta mulher. Eu não estou vendo este homem, mas o Senhor, o Deus de toda a terra, está contemplando. E nesta tarde, vá, Senhor. Pai, te pedimos em nome de Jesus. Vai de encontro a esta vida aí agora. E que esta vida seja cheia, repleta da glória, da unção do Senhor. Que seja cheia das bênçãos do Senhor nessa tarde. Que este comércio que está passando por dificuldade receba agora a bênção da prosperidade. Este pai de família que está desempregado, que sejam abertas agora as portas das bênçãos do Senhor nesta vida. Pai, vai de encontro a todos esses que estão aí com o coração contrito, com o coração, Senhor, voltado para Ti nessa tarde. Pregamos a Tua palavra que é poderosa, que vai aonde nós não podemos ir. Vai de encontro a esta pessoa agora, Pai. Nós profetizamos bênção.
Nós profetizamos cura. Nós profetizamos agora salvação. Nós profetizamos libertação para esta pessoa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E se você crê aí do outro lado, levante as suas mãos, adore o nome do Senhor e creia que o milagre só Deus pode fazer. E que o milagre entrou na sua casa, na sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que você possa ter uma vida de vitória na presença do Senhor. Amém? Rádio Popular, agora são 18 horas e 35 minutinhos. Nós ligamos, eu peço desculpa à missionária, nós não ligamos o ventilador. A missionária está pregando tanto fervor que nós nem percebemos que ela estava suando, né, Sebastião? Ah, lá o pastor Jurandir está lá sentindo já quase frio lá, que venta muito, né? Aqui vento, você nem ia coisa. Aqui a pastora está só se enxugando. Mas é a palavra que foi calorosa, a palavra que foi fervente, a palavra de Deus. E realmente algo, quando é assim de Deus, faz nós transpirarmos além do normal. Então, o ambiente até que não é muito quente, né, pastor? Não é muito quente, mas a palavra de Deus, a pastora, ela dentro do tempo, né? Hein, Sebastião? Dentro do tempo, ela foi exatamente fine. Mas eu quero agradecer ao pastor Jurandir por ter trazido a missionária Joalma, ok? Vou falar soletrando, viu? Porque a gente é a primeira vez que a gente encontra com o nome assim, diferenciado das vocais, né? Então, Joalma, que Deus derrame toda a sorte de bênção na tua vida missionária, que essas palavras não sejam só dentro do estúdio da Rádio Popular, mas também no seu coração, no coração da igreja e todos os irmãos, dos irmãos, aonde você congrega. Eu queria pedir autorização ao pastor Jurandir, que se depois a gente pudesse anotar o telefone da missionária, para outras vezes, né? Como aqui o programa Falando de Jesus não tem placa denominacional, é falar de Jesus, né, Sebastião? Então, às vezes a gente liga para o missionário está ocupado, está fazendo campanha, está fazendo isso, fazendo aquilo, mas de repente a gente tem alguém, oi, aqui é da Rádio Popular, programa Falando de Jesus, pode falar, né, pastor Jurandir, né? Que nem o pastor Jurandir já está todo encarregado. Pega lá, Sebastião, corta lá para 19 lá, Sebastião, corta para 19 para pegar o pastor e ir junto com seu filho aí, tá certo? Mas eu quero dizer a vocês que ouviu essa palavra, a gente está brincando, conversando, mas graças a Deus, em poucos minutos, missionária, mas trouxe exatamente a palavra de edificação, uma palavra de bênção, uma palavra de sorte de bênção, né? Para nós que passamos, ai de nós se falar que nós não temos problemas. Pior ainda se nós não agarrarmos com aquele que pode resolver o nosso problema. Fica pior ainda. Sabemos que ele pode resolver no tempo dele, não no nosso tempo. Tá certo? Então, exatamente nessa questão é que a gente espera em Eclesiástico 3. Tempo de Deus é tempo para tudo. Então, nós passamos dificuldades, sabemos que talvez possa chegar hoje, mas também pode chegar amanhã, pode chegar daqui a 1000 anos, mas se Deus tem tudo o seu propósito. Então, hoje a missionária nos conheceu, ok? Estamos satisfeitos, Sebastião, com a missionária? Sim. Satisfeito? Você conseguiu ouvir a mensagem da missionária? Ouvi, muito bom. Ah. A mensagem com certeza fala profundamente nos corações. Essa é a mensagem que o coração da pessoa precisa para ter um encontro com Jesus, né? Amém, exatamente. Então, a missionária, queremos agradecer a missionária, são 18 horas e 37 minutos, é isso mesmo, Sebastião? Eu estou sem meu ajudante aqui, eu coloquei ele agora. 18 e 37, ok? Eu espero que o Heraldo Leite já está no estúdio 3. Edmar Barbosa, você pode já pegar a sua programação daí, sem problema, lá em Planalto Serrano. E você, Heraldo Leite, lá em Novo Horizonte, queremos avisar você, atenção você que é ouvinte do programa Falando de Jesus, graças a Deus, vou aproveitar mais uns minutinhos ainda, a partir do dia 2 de fevereiro, o programa Falando de Jesus, com a graça de Deus primeiro, foi no tempo dele exatamente, missionária, como nós falamos aqui. Nós fizemos um propósito com Deus, pedimos a Deus para abrir essa porta, que a palavra de Deus pudesse chegar a outros bairros da Serra. E junto com o diretor da rádio, né, Fonte, em Central Carapina, nós ontem concluímos, graças a Deus, entre o humano negócio.
mas Deus nos abençoe que a gente pode levar a palavra dele até lá. Mais além. Então, a partir do dia 2 de fevereiro, ok, nós estaremos transmitindo o programa Falando de Jesus para o bairro de Central Carapina, bairro Jardim Limoeiro, Jardim Tropical, André Carlone. Vamos estar transmitindo para Manuel Praza, vamos estar também ali em São Geraldo. Então, é a Carapina grande Carapina que entra ali para dentro. Então, graças a Deus, é através da Rádio Popular, já em conexão com outra rádio, vamos estar transmitindo o programa Falando de Jesus, exatamente com mais expansão. E assim, nós vamos, 2 minutinhos só, nós vamos levando, através das rondas do rádio, a palavra de Deus a todas as pessoas, a todas as criaturas, tá certo? Como é o nome do rapaz ali, registrar? O Nicolas, né? É o cantor, né? Nós vamos programar um dia aqui, tá certo? Para ver se nós conseguimos fazer alguma coisa aqui, tá bom, pastor? Bom, são 18 horas e 39 minutos, a partir desse momento a rede está sendo desfeita, nós voltamos com a nossa programação local, normal, e amanhã, Falando de Jesus, Sebastião, amanhã programa Falando de Jesus com o pastor Walter Guiar, da Primeira Igreja Batista de Jacaraípe, que fica localizada lá na Avenida Abdo Saad, ok? Então o pastor Walter Guiar estará amanhã conosco, aqui no programa Falando de Jesus, a partir das 18 horas. O pastor Jurandir, agradeço a sua presença junto conosco, e o pastor Jurandir vai estar conosco no dia 23 de janeiro, hein?